regar pode ser um assunto realmente simples, apenas colocando água e dando às plantas. E ainda assim, há muito o que saber sobre rega e como fazê-la de maneira eficiente para que você não esteja desperdiçando água. Dar água no melhor momento de crescimento é importante, e essas são todas as coisas que estamos olhando aqui. Além disso, este é um vídeo apenas sobre rega manual. Não estou explicando sistemas de irrigação ou configurando linhas de gotejamento ou algo assim por dois motivos. Um é que na maioria dos canteiros como o meu aqui, existem culturas muito variadas e todas precisam de diferentes quantidades de água em diferentes estágios de crescimento. Então, a desvantagem de qualquer sistema de irrigação é que uma vez que está no lugar, você realmente não pode variá-lo. Você tem linhas de gotejamento saindo em um certo ponto e você não pode variar o fluxo dentro desse método. E a outra coisa é que é bastante caro e demorado para configurar. Enquanto essa abordagem, o tempo que se gasta na rega manual, eu acho que é realmente valioso, porque sempre que estou regando manualmente, eu sempre noto coisas, sabe? Estou sempre vendo, ali precisa fazer um pouco de capina, ou arrumar aqui, ou podar ali, ou tem um pouco de dano de praga que eu preciso fazer algo. Então muitos motivos pelos quais a rega manual é realmente ideal aqui. E tem uma coisa linda sobre a rega que muitas vezes desanima as pessoas a regar em um dia ensolarado como este, que é a luz do sol. E dizem que você não deve regar sob luz solar intensa, porque as folhas vão queimar com o sol, passando pelas gotas de água. Não se preocupe com isso, simplesmente não é verdade. Mas se você pensar sobre isso, sabe, uma tempestade de verão, e então o sol sai, uau, todos os campos estariam queimados. Então eu fico muito feliz assim. Estou apenas fazendo isso como um exemplo. Esta beterraba não precisa de água agora, mas estou enfatizando que você regue-a sob luz solar intensa. O sol nessas gotas não vai prejudicar as folhas da beterraba. Para aproveitar ao máximo a água preciosa que estamos usando nos meses de verão, podemos nos preparar com antecedência no inverno, por exemplo, cobrindo o solo com cobertura morta. Neste caso, estou usando composto como cobertura, então parece bastante com solo, mas não é. A matéria orgânica retém umidade. A matéria orgânica é como uma esponja. Então isso significa que quando chove ou quando regamos, ela retém essa água e não drena tão facilmente. E então ela fica lá por mais tempo para ser usada pelas raízes das plantas. O método de não revolver o solo também é benéfico. Então, esse solo não foi perturbado ou revolvido em nenhuma estação do ano, seja inverno, primavera, verão ou outono, ele é apenas deixado assim. E isso significa que há menos exposição ao ar da preciosa umidade que está lá dentro. E então, outra coisa interessante é como, mesmo com matéria orgânica, a superfície seca, mesmo com cobertura de matéria orgânica não decomposta, como palha ou feno, as plantas em crescimento retiram a umidade do solo. E então, mesmo sob a cobertura, pode ficar seco. Então, com uma cobertura de composto como esta, o problema é um pouco sobre como a água se infiltra inicialmente e quando eu rego o primeiro pouco de rega, especialmente se o canteiro estiver montado de alguma forma e houver uma inclinação, escorre até que a superfície fique úmida e então ela pode absorver a umidade, então você rega novamente e a água se infiltra mais. Então, se você está começando de uma superfície muito seca, é melhor regar um pouco e depois deixar absorver e depois voltar e fazer mais. Se você estivesse fazendo um canteiro inteiro como este e começasse muito seco, trabalharia em etapas regando e depois voltaria e faria outra rega, talvez até uma terceira ou quarta. Então, é melhor ir colocando aos poucos em vez de inundar tudo de uma vez, pois muita água vai escorrer. Portanto, há uma pequena arte envolvida em fazer isso. E então, a última coisa é verificar. É surpreendente quando você coloca água e a superfície parece úmida, pensando que o trabalho está feito. Apenas dê uma olhada. E é bastante surpreendente como a água, na verdade, não se infiltrou muito. E isso volta ao que eu estava dizendo sobre a matéria orgânica reter umidade. Apenas uma área muito pequena pode reter muito.
então não penetra muito profundamente. Então, quando você rega, dê uma boa molhada. Verifique se a água penetrou completamente. Então, regue mais profundamente, menos vezes, o que na verdade economiza tempo no final e você sabe que suas plantas terão umidade por um tempo. Geralmente é recomendado que se regue à noite para que a água tenha tempo de ser absorvida e utilizada pelas plantas durante a noite, não sendo assim desperdiçada. Mas, na verdade, em climas úmidos mais distantes do Equador, onde podem haver outros problemas com plantas molhadas à noite e durante a noite, como lesmas e mofo, eu acho que funciona melhor regar cedo pela manhã, como agora, e estou apenas jogando água nas minhas mudas. Isso é outra coisa que às vezes é recomendado que você não faça. É bom dar água para as mudas assim de cima. Se alguma coisa, isso ajuda a endurecer. E se você fizer isso de manhã cedo assim, significa que pela noite as folhas e o composto do solo estão secos. Então há menos mofo, menos lesmas durante a noite, que é quando os danos podem ocorrer. Muitas vezes a rega é feita para parecer um pouco complicada, mas você pode fazer assim, apenas derramando água diretamente nas folhas. Essas alfaces de 3 semanas foram plantadas como mudas pequenas. No verão elas crescem rápido e as folhas são bem resistentes. Elas ficam felizes por ter essas gotas agradáveis sobre elas, ou se quiser ser mais gentil, pode fazer isso apenas colocando um dedo na ponta da mangueira. E aqui porque essas são plantas folhosas que precisam de muita umidade para crescer, mais de 90% de água nas folhas de teixo que estão sempre produzindo, eu as rego bastante. Então essas têm sido regadas em tempo seco a cada 2 ou 3 dias e novamente dando uma quantidade decente de água para que ela realmente penetre. Não apenas formando uma camada fina por cima. Quando as mudas são pequenas, plantas pequenas e não ocupam muito espaço em um canteiro, por exemplo, é mais eficiente usar a água diretamente em suas raízes. Então eu vou tirar a rosa da lata e essas plantas que colocamos há apenas 5 dias atrás, na verdade, todas as suas raízes ainda estão em uma pequena área logo abaixo das folhas, portanto, especialmente se você quer ser econômico com a água, é muito bom. Neste estágio, não choveu desde que eles foram plantados. Então são 5 dias sem água. E eu também não os reguei, então eles estão prontos para um pouco de chuva. Estou apenas fazendo isso, né? Você pode ver que a água ela está escorrendo um pouco também, porque a superfície ela está tão seca, né? Então eu farei isso 2 vezes. Basicamente, apenas jogar um pouco de água nas raízes é a maneira mais econômica e eficiente de regar essas plantas nesta fase. Será a segunda vez agora que estou fazendo isso e a água está sendo absorvida muito melhor nesse ponto. E aqui, se eu conseguir colocar uma quantidade decente de água nelas e não chover novamente por mais 4 ou 5 dias, na verdade talvez 3, então isso será suficiente. Plantas em diferentes estágios de crescimento precisam de diferentes quantidades de água, como essas mudas que nós transplantamos há apenas uma semana, ainda pequenas, não precisam ser regadas tão frequentemente. Estas já estão bem grandes em proporção à quantidade de composto. Embora ainda vão crescer um pouco mais, na verdade podemos ver que elas ainda não colonizaram completamente o composto ali, mas ainda estão chegando ao estágio em que precisam de mais água e então com pequenas mudas é absolutamente bom regar por cima, assim, às vezes é recomendado que você vire as fileiras, você não precisa fazer isso.
Eu as rego às vezes 2 vezes apenas para garantir que esse composto esteja totalmente saturado, e a vantagem também de fazer isso é particularmente se você vai se ausentar. Você pode ficar tranquilo sabendo que suas jovens plantas terão umidade suficiente ali por alguns dias. Mesmo que eu tenha feito isso, às vezes até ficando ausente por 3 dias em tempo ensolarado, e elas ficaram bem, não ficaram sem água, e uma maneira de verificar isso após a rega é levantar a bandeja e sentir o quão pesada ela está, e na verdade não estava sentindo tão pesada quanto eu pensei que poderia estar. Regue um pouco mais, pois este é um composto orgânico, então os nutrientes não se esgotam, como pode ocorrer com o não orgânico. Então eu levanto novamente e está sentindo mais pesado? Então sim, isso é bom. Diferentes vegetais precisam de diferentes quantidades de água, e em diferentes estágios de sua vida. O manjericão é um exemplo fascinante, porque quando é uma muda, pode facilmente ser morto por excesso de rega. Eu sei por experiência. Então, quando estão apenas germinando pequenas sementes e como pequenas mudas jovens em vasos ou bandejas, o composto em que estão crescendo deve estar cerca de 50% seco, para haver ar suficiente ao redor das pequenas raízes em desenvolvimento. Eles são muito suscetíveis a ficarem encharcados. As raízes são, e então as plantas simplesmente morrem, elas tombam e desaparecem, enquanto você as mantém um pouco secas. Mas nesta fase agora, que estão totalmente crescendo em plena folhagem, elas têm suas raízes bem abaixo no composto, e então no solo eles querem muita água para fazer muitas colheitas. Então já colhemos muitas folhas dessas plantas de manjericão, 7 semanas de colheita. Agora é o meio do verão e elas começaram no final da primavera. Mesmo assim, estou mantendo o composto bastante úmido para que possam produzir muitas folhas, e que é um vegetal de folha. Então os vegetais dos quais queremos colher as folhas geralmente precisam de mais água do que os vegetais dos quais estamos colhendo frutas ou raízes. Eles não precisam de tanta água para fazer o que queremos. Então, este manjericão será colhido amanhã, tirando esses brotos, o que fazemos toda semana, e estou regando a cada 2 dias se estiver realmente quente, talvez a cada 3 dias se não estiver tão ensolarado, 2 vezes por semana se estiver um pouco nublado. Então, várias opções dentro disso, mas geralmente mantenha bem regado nesta fase de crescimento. Vegetais frutíferos como esses feijões corredores e feijões borlote são melhor regados quando estão em plena floração, porque nesta fase de seu crescimento eles estão começando a converter flores em vagens, que é a parte que queremos comer. Se estiverem com falta de água nesta fase, as flores podem abortar e não produzir nenhuma vagem. Enquanto eu estou apenas olhando aqui, na verdade, e eu posso ver uma pequena vagem naquele talo ali, por exemplo. Então isso sugere que eles estão recebendo água suficiente. Em contraste, ao lado deles estão os feijões borlote, que foram realmente semeados ao mesmo tempo, mas são um pouco mais dependentes de calor do que o tradicional feijão corredor britânico ou feijão de vara. E esses feijões borlote ou feijões franceses estão, portanto, um pouco mais atrasados. Eles foram atingidos por alguns ventos bastante violentos que tivemos no início de junho, e eu não achava que eles iriam sobreviver, na verdade, e depois foram roídos por coelhos também. Então eles se recuperaram, mas estão atrasados e só agora estão começando a florescer. Então eu não pensei em regá-los até agora e vou esperar provavelmente mais uma semana até que estejam bem floridos, e se não chover antes do final dessa semana, começarei a dar-lhes água nesta fase de crescimento, mas não antes. Em termos de quanto água eles precisam, os vegetais de raiz estão praticamente no final da lista, porque crescem bastante devagar e as raízes incham gradualmente ao longo de um período de tempo bastante longo. Não há pressão de demanda de água para fazer um crescimento repentino fantástico, e, na verdade, os vegetais de raiz subregados são frequentemente mais doces, têm um sabor mais agradável,
Mas, dito isso, estas são beterrabas douradas aqui que eu semeei em abril, por volta do dia 12 de abril, e nós as plantamos aqui como mudas, semeadas em multi, 3 ou 4 em um monte, no 1º de maio. Agora é o 18 de julho. Elas estão no solo há 2 meses e meio. E se eu puxar uma a um aglomerado de 4 aqui, e você pode ver que o crescimento é bom. É uma beterraba realmente bonita, então não foi uma primavera muito úmida aqui. Na verdade, tivemos alguns períodos secos bastante longos e eu apenas as deixei seguir em seu próprio ritmo. Essa é uma beterraba não irrigada, beterraba dourada, cultivada em um canteiro de 4, o que foi bem fácil. O cultivo encoberto difere no uso da água, pois não chove, então é necessário mais atenção. Seja em túnel de polietileno ou estufa, a rega não precisa ser diária. Aqui, por exemplo, estou regando em média a cada 3 dias, durante os meses de verão e no inverno. Quando estou cultivando salada aqui, não rego mais do que uma vez a cada 2 semanas no meio do inverno, quando está bastante escuro e o ar está úmido. As plantas estão crescendo lentamente, então não usam muita umidade. Nesta época do ano, com muitas folhas, ocorre bastante transpiração. Estou regando em média a cada 3 dias. Por exemplo, isso foi regado na última sexta-feira e agora é segunda-feira. Nem mesmo estou regando hoje. Vai acontecer amanhã, um intervalo de 4 dias no meio do verão, quando não tem havido sol muito forte. Estou te dando todas essas informações que espero que te libertem em termos de conhecer a pressão da rega, como se você precisasse fazer isso todos os dias. Muitas vezes não, muda sim, mas a maioria das plantas não. Diferentes plantas, em diferentes estágios, precisam de diferentes quantidades. Espero que essas dicas estejam te ajudando a regar de forma mais eficiente, economizando água e tempo.